Módulo 1, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como a gente monta uma dieta, seja ela para cutting ou seja ela para bulking, tá? Primeiro passo, quando a gente fala sobre montar uma dieta, a gente tem que encontrar um número chamado gasto calórico basal, que é nada mais nada menos do que o número de calorias que o teu corpo gasta para se manter, ou seja, em repouso, é o que a gente gasta para sobreviver. A partir desse número que a gente vai ter uma base para subir as calorias em caso de bulking, para baixar as calorias em caso de cutting, ou seja, ganhar peso, baixar o peso. Como eu faço esse cálculo? Cara, o cálculo é bem simples, tá? Pega o teu papel, pega a tua caneta e já vai anotando aí como eu acho que é o jeito mais fácil aí da gente fazer uma manipulação de dieta hoje em dia, tá? Lembrando só, isso daqui é uma sugestão, tá? Então vai muito da pessoa para pessoa, vai muito de como é o teu metabolismo, vai muito de quais são os seus objetivos e até onde tu está disposto a pagar esse preço também. Então vamos lá. Como a gente começa esse cálculo, tá? A gente vai pegar o teu peso. Então, por exemplo, um homem adulto de 80 quilos. Quando a gente fala sobre homens, a gente vai fazer uma multiplicação simples do teu peso vezes o número 24, tá? Então eu vou pegar o meu celular aqui, vou fazer um cálculo rapidinho aqui na frente de vocês, só pra gente ter uma base e vocês entenderem melhor na prática como funciona, tá? Vou pegar aqui meu celular, vou botar na calculadora, tá? E vou calcular aqui o peso de um homem adulto de 80 quilos, por exemplo, vezes o número 24. Vai me dar o número de 1920. Esse número é aproximado, tá? Mas ele funciona em 90% dos casos para ter um pontapé inicial para montar uma dieta. Então, o número que um homem de 80 quilos precisa hoje para se manter seriam 1920 calorias por dia. Isso é para se manter em repouso, tá? E agora a gente vai adicionar também a taxa de atividade física. Para um homem adulto que treina de 3 a 5 vezes por semana, trabalha num trabalho que não seja tipo o extremo do cansativo, ou seja, tem um trabalho comum, a gente vai pegar esse número e vai multiplicar pelo valor de 1.3. Se tu é uma pessoa que, cara, realmente é um atleta de ponta, faz musculação todos os dias na semana, corre todos os dias na semana e ainda tem um trabalho muito cansativo, muito braçal, com muito esforço físico, tu pode subir esse número para 1.5. Mas sempre girando entre 1.3 e 1.6, fechou? Então agora tu vai pegar e vai fazer esse número, que é o seu peso vezes 24, vai pegar o resultado e vai fazer vezes 1.3. 2.500 calorias. Então digamos que um homem adulto de 80 quilos, ele gaste para se manter treinando de 3 a 5 vezes na semana, sem fazer cardio, então se a gente botar um cardiozinho aqui vai para umas 2.800 calorias, ele gasta em média de 2.500 a 2.800 calorias para se manter. A partir do momento que a gente tem esse número, fica muito fácil manipular a tua dieta, tá? Tanto para ganhar massa, quanto para perder peso. Então ali, vamos supor que seja 2.500 o número de calorias que tu tá gastando por dia para se manter, com o teu treino, com o teu cardio, etc. O cálculo é simples. Se tu quer subir o peso, tu vai subir gradualmente essas calorias de acordo com o teu basal. Então se a pessoa gasta ali 2.600 calorias para se manter durante o dia, com seu treino, seu cardio, etc, e ela quer ganhar peso, ela vai ingerir cerca de 400 a 600, 700 calorias a mais do que aquele número. Então se uma pessoa que gasta 2.600 calorias por dia para se manter, treinar, etc, quer ganhar peso, ela vai ingerir cerca de 3.000, 3.100 calorias. E a mesma coisa para secar. Se a pessoa gasta em média 2.600 calorias para se manter com o cardio, com o treino, etc, ela vai fazer um déficit. Se ela quer secar, vai fazer um déficit de 400 a 600 calorias. Sempre gradualmente, vendo como é que teu corpo responde no período de 1 ou 2 semanas. Fechou? Até aí, tá tudo tranquilo, tudo muito simples. A gente só tem a moeda de troca, que é a caloria. Agora, dentro da caloria, a gente vai ter o que a gente chama de macro, que são os macronutrientes distribuídos dentro desse número que vocês têm, dessa moeda de troca que a gente chama aí de valor calórico que a gente vai ingerir.
Então vamos supor que eu estou ali na fase de ganhos, estou comendo cerca de 3.000 calorias. Como eu distribuo meus macros dentro dessas 3.000 calorias, tá? É mais simples que tu imagina, tá? A gente vai começar pela proteína. Por quê? A proteína é responsável pela manutenção de massa e por fazer tu não perder massa magra, que é o nosso ponto principal, pois é a parte mais difícil de ganhar. Então a gente não quer perder músculo, mesmo em cut, mesmo em bulk. Então o primeiro que a gente vai calcular é a taxa de proteína. A taxa de proteína para um humano, para um adulto, homem que treina, se alimenta, o ideal seria de 1,7 a 2,3. Qualquer coisa abaixo disso já é perigoso tu perder massa muscular, e qualquer coisa acima disso, mesmo que tu coma, o teu corpo não vai digerir, não vai processar, então tu só vai acabar excretando e perdendo uma moeda de troca valiosa, que é as tuas calorias, tá? Então a gente vai botar ali, em média, dentro dessas 3.000 calorias que eu diria que eu teria que atingir no dia. Eu vou botar 1,8 mais ou menos, que é a média entre 1,5 e 2,5. 1,8, 1,9. Vou botar o meu peso corporal, que seria 80 quilos, naquele exemplo que eu tinha achado, tá? Vezes 1,8 de proteína por quilo. Então seria 150 gramas de macroproteína no dia. Perfeito? Então o primeiro macro você já tem. 150 gramas de proteína no dia, cara, de cabeça, tá? Tu vai jogar ali no Google, vai pesquisar quantas calorias vai dar, mas de cabeça vai dar em média de 600 a 750 calorias, tá? Falando numa carne magra, etc. Então tu já bateu a tua meta de proteína diária e tu já diminuiu daquelas 3.000 calorias esse número das calorias da proteína, que seria em média 700. O próximo é a gordura. A gordura, ela não pode estar muito alta, porque senão tu não consegue fazer essa queima de gordura também. A gordura a gente vai calcular em média 0,75 por peso corporal. Então, o mesmo ser humano ali de 80 quilos vai calcular 80 vezes 0,75. 60 gramas de macro de gordura, tá? Cara, 60 gramas de gordura, cara, deve dar ali umas 800, 1.000 calorias por aí, tá? Então dessas 3.000 calorias ali, tu já, cara, tu já chutou ali, já tirou ali a tua moeda de troca. O restante dessas calorias, que seriam em cerca de 1.300 calorias, etc. Gente, lembrando, tá? Tô fazendo uma suposição, tô dando exemplos da minha cabeça, mas se tu anotar ali certinho, um passo a passo, numa tabela, tu vai conseguir tirar de letra e acertar o teu número basal exatamente o quanto tu precisa de macro exatamente, tá? O último passo agora para finalizar a montagem da nossa dieta, tá? A gente já tem o quanto que a gente precisa de proteína, já tem o quanto que a gente pode de gordura, e a gente tem o terceiro, que é o carboidrato, que é muito importante, porque o carboidrato ele vai gerar um glicogênio para o nosso músculo. O glicogênio é como se fosse o combustível do nosso músculo, então é o que vai fazer a gente treinar bem, é o que vai fazer a gente dormir bem, ter uma vida saudável e também, principalmente, ter um treino com alto rendimento, que é o que vai preservar e te fazer ter mais massa muscular. O pilar, o motor primário é o treino, então você não pode negligenciar essa parte do carboidrato também. Sem carboidrato, sem energia sem treino, sem treino, sem hipertrofia. É uma coisa leva a outra, tá? Então aqui, a última parte. É o mais simples. Vamos supor ali que dessas minhas 3.000 calorias, eu já ocupei 1.400 calorias no treino, na proteína e na gordura. Eu vou pegar essas proteínas que eu tenho ainda e vou converter tudo em macro de carboidrato. Então vamos supor ali, cara, 500 gramas de arroz deve estar em média ali, deve dar em média ali, cara, umas 1.000 e poucas calorias. Seria o seu carboidrato. Como tu vai distribuir essas calorias dentro dos carboidratos é da tua escolha. Isso é muito simples. A gente vai disponibilizar aqui no nosso grupo, então aqui no quarto módulo, se eu não me engano, vai ter um grupo da consultoria, e lá no grupo eu vou disponibilizar uma tabelinha onde tem a substituição exata de todos os alimentos. Então tu vai pegar ali, 30 gramas de arroz equivalem a tanto de... Vai ter todos os alimentos ali certinho, tu só vê quantas calorias tu tem ainda para ingerir dentro da tua meta diária de calorias. E bota em carboidratos, e daí esses carboidratos podem ser variados. Menção, tá? Salada, fruta. Cara, salada, fruta, verdura, legumes, de tudo. Isso tudo são fibras.
vocês têm que ingerir também. Não é necessário realmente tu botar na ponta do lápis toda a salada, todo o legume, toda a fruta que tu comer. É interessante, dependendo do que fruta for, dependendo do que legume for, que verdura for, dependendo da densidade calórica desse alimento. Mas isso é para quem realmente está em um cutting muito acirrado, muito regrado e não pode errar. Pra gente que está virando muito mais, ganhos muito mais o lifestyle, creio eu que não tem necessidade de fazer a pesagem desses alimentos. Porém, tu tem que ingerir esses alimentos. Porque se tu não ingerir, tu não vai ter uma flora intestinal boa, tu não vai ter uma digestão boa, tu não vai ter fibras o suficiente para produzir toda aquela proteína que tu está comendo. Então, cara, isso é de suma importância. Outra coisa também, lactobacilos, iogurte, é interessante a gente ingerir uma vez por dia, variar os tipos de carboidrato, de arroz, batata, carboidratos não tão simples, frutas, variar os tipos de frutas, frutas vermelhas, frutas cítricas, variar a gama de vitaminas que tu vai fazer a ingestão, aproveitar também frutas que contêm enzimas digestivas, como o mamão, como o abacaxi, para tu fazer a ingestão ali no começo do dia, após o almoço, para melhorar a tua digestão. Então, gente, se a gente for se aprofundar nessa parte de dieta, de alimentação, cara, tem muito conteúdo, tem muito N, tem muito porém. Porém, aqui é uma aula simples para explicar para vocês como vocês podem ter um norte, como vocês podem iniciar essa busca de vocês pela melhora, tá? Então, eu espero que tenha ficado bem simples e intuitiva a nossa aula de como fazer um cálculo de proteínas, cálculo de macro, cálculo de calorias, tanto para booking quanto para cutting. Tentei ser o mais claro possível, tentei expor todos os pontos aqui do jeito mais simples possível, mais informal possível, porque vocês também não têm a obrigação de saber todas as teorias, etc. Então é literalmente só pegar o passo a passo ali, fazer as anotações, qualquer coisa dá uma volta aqui na aula, a aula vai ficar disponível, faz as anotações, faz teu cálculo e mete bala, que só depende de ti. E também, cara, se tu precisar de uma ajuda, pode clicar aqui, entra lá no nosso grupo, no nosso network, e com certeza o pessoal lá vai estar muito feliz em tirar tuas dúvidas, te ajudar. E também aguarde aqui para os próximos conteúdos que vão sair aqui na Legend, fechou? Tamo junto, valeu, falou, e precisando, é só chamar.